lipedema, ele é a deposição de gordura nas pernas. A caminhada é extremamente fácil, disponível para todo mundo. Às vezes a gente vai trazendo um histórico familiar de várias sequências de coisas erradas, que aí a gente tenta corrigir lá na frente só o prato. Então, você quer perder peso. Por quê? Para diminuir na balança. Por quê? Para agradar o médico. Por quê? Porque eu quero saúde. Para que você quer saúde? Eu quero saúde para ver meus filhos crescerem. Cúrcuma é um excelente antioxidante também, muito bom. O vinho tem uma outra substância lá dentro, que é o resveratrol. E o resveratrol é outro fitoterápico, é outro flavonoide, antioxidante potentíssimo e que ajuda a gente a desinflamar. A vitamina D é mais para um hormônio do que para uma vitamina, né? Ela tem tantos efeitos no nosso corpo, inclusive dentro da circulação. Eu vou conversar com o médico, professor, escritor, pesquisador, palestrante e youtuber, Dr. Alexandre Amato. Ele é um cirurgião vascular, especialista numa coisa que eu nem sabia que existia, chamada lipedema. Eu vou conversar com ele, basicamente, sobre a função dele, né? Sobre como é que ele pode ajudar a gente não inchar, a gente não ficar com as pernas inchadas, não ficar com varize, não ficar desconfortável. Sobretudo as pessoas que trabalham como eu, sentadas o dia inteiro, as secretárias, as professoras que trabalham em pé, o pessoal do comércio, os comerciantes que ficam em pé horas. Então isso tudo eu acho que o doutor Alexandre Amato pode ajudar a gente a viver melhor, a ter mais saúde e a não ter inchação, não ter varize, etc. Alô, tudo bem? Olá. Doutor Alexandre Amato, é um prazer. Bem? Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Feliz que tenha aceito o meu convite e que venha aqui esclarecer para a gente todas essas questões ligadas a essas coisas, inchaço, varize. E eu vou começar perguntando o que é lipedema, que eu nunca ouvi falar nisso até assistir o seu vídeo. Vamos lá. Fico honrado pelo convite. Puxa vida, adoro divulgar, falar sobre lipedema. É um assunto que eu amo e peguei como objetivo de vida, né, ajudar as mulheres com lipedema. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre lipedema. O lipedema, ele é a deposição de gordura nas pernas, ou braços também, né? São aquelas pessoas que têm essa deposição maior. É uma gordura que dói, que pode ter uma sensibilidade maior ao toque e dá uma sensação de inchaço. É importante falar que a sensação de inchaço não é um inchaço propriamente dito, porque é diferente do linfedema, que todo mundo já ouviu falar. Então, o lipedema, ele ocorre por causa da inflamação no corpo. Então, tem uma inflamação, por alguma razão que seja, e aí o corpo acaba se defendendo, produzindo essa gordura e depositando em alguns locais bem costumeiros, que aí seriam os membros inferiores e superiores. Só que ocorre em mulheres, ou pelo menos é muito raro acontecer em homens, e normalmente inicia em algum momento de mudança hormonal das mulheres. Então, na primeira menstruação, na menopausa ou durante uma gestação. Pode falar, não, eu quero te dar a palavra para você esclarecer. Meu objetivo aqui é deixar o assunto na mão do entrevistado. Eu quero ouvir você. Aqui quem brilha é a entrevistada, é você que tem a palavra. Então vamos lá, mas eu parei, mas aí é um inchaço diferente do inchaço tradicional, do inchaço comum. Então, aí que está. Ele é muito mais frequente do que o linfedema. Então, nós fizemos uma pesquisa aqui no Brasil de prevalência do lipedema nas mulheres brasileiras. E nós chegamos a 12,3% da população.
É muita gente, muita gente. E, assim, muito mais do que qualquer linfedema ou do que qualquer outra causa de inchaço. A questão é que, como tem essa sensação de inchaço, é difícil diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Eu vou tentar explicar aqui. O linfedema, quando tem líquido na perna, a gente aperta no tornozelo e vai formar uma depressão. O lipedema, quando aperta, não forma essa depressão. O máximo que vai acontecer é ficar branquinho. Então, só que as pessoas imaginam que isso já é um inchaço, porque a sensação é essa, não tem outro termo para explicar o que está sentindo, e eu uso a palavra inchaço, mas na verdade é inflamação. Então, tem que fazer essa diferenciação. E essas mulheres, muitas vezes, elas são confundidas com obesidade, com obesas, né? Porque sobe na balança, o peso está alto, aí faz a proporção, peso versus altura, tem o índice de massa corpórea, o índice de massa corpórea é elevado, aí todo mundo vai lá, bate o martelo falando, pronto, é obesidade. Só que, na verdade, não é obesidade. Obesidade é uma doença que causa diabetes, que causa infarto, derrame, aterosclerose, várias doenças degenerativas. A gordura do lipedema, ela faz exatamente o contrário. Ela protege de todos os fatores de risco cardiovascular. Então, eu não posso chamar o peso elevado por causa do lipedema de obesidade, porque o risco é completamente diferente. Essas pessoas portadoras de lipedema, muitas vezes, elas fazem exames de sangue, vão no médico, o médico olha o exame, fala, nossa, que inveja, eu queria ter um exame tão bom quanto o seu. Porque o lipedema está lá, entre aspas, protegendo, né? Um fator de proteção. Por que se tem o lipedema? Nossa, porque ele não é bom para a saúde, ele não é bom para as pessoas. Né? Eu discordo. Hoje em dia eu acho que é. Eu acho que foi uma medida evolutiva nossa lá atrás. A seleção natural acabou proporcionando isso. Quem tem lipedema vai viver mais, vai ter essa proteção da inflamação, vai ter a proteção do risco cardiovascular. Então acaba propagando os seus genes. Se a gente agora já estou gostando do lipedema. Você está me fazendo gostar do lipedema, é isso mesmo? Olha aqui, ó. Eu vou pegar na página do Dr. Alexandre Amato uma imagem para mostrar o lipedema, né? É uma grande celulite, na verdade, né? Para gente que é leigo, a gente chama assim, pois né? A celulite muitas vezes é confundida com o lipedema. Muitas vezes é o lipedema. Porque quando a gente amplia a imagem, olha como fica. É isso aí. Essa é uma perna eu tirei da sua página. Com o lipedema. É uma condição crônica. Então é um acúmulo de gordura. E como é que a gente tira essa gordura da coxa, da perna? Então, aí que tá, essa pergunta é legal, porque se eu falei que a gordura te protege, por que a próxima pergunta é... porque também a gente não gosta de gostar dessa gordura. Porque a gente vai achar que está obesa. O médico vai olhar o seu exame e vai dizer, esse exame você trouxe o exame do seu personal, não é o seu. Porque está tudo perfeito e você está com a perna desse tamanho, entendeu? Exato. É complicado, porque as mulheres querem tirar essa sensação, puxa, descobri o lipedema, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu vou marcar um cirurgião para tirar essa gordura. Só que essa gordura está te protegendo de várias outras coisas. Então, tirando essa gordura, vai ter um desarranjo completo, os exames vão ficar alterados, vai aumentar a inflamação. Tudo isso vai acontecer. Ah, mas não pode tirar a gordura? Pode. Existe a cirurgia pro lipedema. Eu pensei que era massagem, coisa assim. Existe, mas Não, a massagem ajuda também. Aliás, a gente pode entrar em todos esses méritos aí que são bem interessantes. Eu já fui direto para o extremo, né? Cabeça de cirurgião, desculpa. Mas fazer
fazendo a cirurgia, tem que ser feita no momento correto, quando já foi tratada a inflamação. Não pode descobrir lipedema, vou tirar a gordura, porque aí você vai piorar a inflamação. Tem que tratar a inflamação, fazer o tratamento conservador da doença, ficar bem, e aí quando está muito bem, está tudo controladinho, aí sim dá para fazer a cirurgia e ter um bom resultado. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Mas a drenagem linfática ajuda demais, então a gente usa bastante a drenagem linfática como um estímulo para proporcionar o retorno da linfa. Ela faz um benefício em torno de 72 horas. Obviamente, não vai fazer o volume da perna diminuir, mas traz um bem-estar e diminui a inflamação também. Existem outros métodos. O principal deles é descobrir o que é o gatilho inflamatório. A maior parte das vezes está na alimentação. Então, quando a gente descobre o gatilho e tira, tem um salto em qualidade de vida, assim. Porque absurdo, quando a gente incha, agora eu vou falar uma coisa que acontece comigo, que deve acontecer, eu descobri no último feriado, no Carnaval, eu descobri que acontecia comigo, com mais uma amiga e com um amigo nosso. Aconteceu com 3 pessoas, a gente estava em 12 ou 15 pessoas em Búzios, e toda vez que eu vou a Búzios, que é beira-mar, né, eu incho muito. Fico com as pernas realmente muito inchadas. E eu vi uma amiga minha com as pernas muito inchadas e um amigo nosso com a perna muito inchada. As outras pessoas, normais. E eu ficava, no início, quando eu achava que só eu inchava, eu botava a culpa na comida salgada. Essa comida é muito salgada. Deve ser o sal. O sal Pois um dos gatilhos bem Mas aí comuns. todo mundo comeu com a mesma comida e só 3 pessoas incharam. Então não podia ser só o sal. Não, é de individualidade. Cada um reage da sua forma com aquela comida. Nem todo mundo precisa reagir da mesma forma. Tem gente que tem uma tolerância maior ao sal, tem gente que tem uma tolerância menor. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo a nossa tolerância a várias coisas, inclusive aos gatilhos inflamatórios, que antes, quando nós éramos menores ou crianças, nosso corpo estava bombando com todos os mecanismos de compensação. A gente ficou mais velho, esses mecanismos não são tão eficazes quanto eram antes, então a gente vai perdendo essa capacidade. Mas eu tenho que lembrar, obviamente, que tem várias outras causas de inchaço. Eu comecei a falar de lipedema, que é um assunto que eu adoro, mas, assim, tem insuficiência cardíaca, tem insuficiência renal, tem varizes, tem o ortostatismo prolongado, tem várias, o linfedema, que eu não posso deixar de mencionar também, né? Esses são os principais. Porque quando a gente incha e coloca a perna para cima, sobretudo no final do dia, a gente melhora muito, né? Desincha muito. Coloca 2, 3 travesseiros, fica ali, sei lá, 20 minutos, meia hora, você desincha. E os próprios médicos falam para fazer isso, para você desinchar e melhorar a circulação e tal. Mas no dia seguinte volta tudo de novo. Então tem alguma coisa que você está fazendo na sua vida, ou se alimentando mal, ou se mexendo menos, alguma coisa está errada, porque senão não acontecia todo dia a mesma coisa, né? Exato. Legal falar de se mexe menos, porque aí eu consigo puxar um outro assunto. Para a gente trazer de volta tanto o sangue quanto a linfa de volta para o coração, a gente tem que vencer a gravidade. Afinal, nós somos bípedes.
E para vencer a gravidade, o nosso coração não tem a força de bombear, levar o sangue para baixo e ainda puxar o sangue para cima. Então a gente tem um coração periférico, é a musculatura da panturrilha principalmente. Então sempre que a gente contrai essa musculatura, a gente bombeia o sangue venoso e a linfa de volta para cima. Tem outras bombas periféricas também, a musculatura da coxa, a esponja plantar, quando a gente pisa, vai espremendo o sangue, vai para cima. Tem várias outras bombas, mas o mais eficaz é a contração da panturrilha. Então, o que eu vejo também muito frequentemente é o sedentarismo, né? Então, a perda tanto da musculatura quanto também da amplitude do movimento. Então, a pessoa não tem mais a amplitude do movimento, o músculo mexe curtinho assim, e aí não é o suficiente para bombear o líquido de volta para cima. E aí a gente pode usar como solução a posição de Trendelenburg. Estou dando nome para essa posição de levantar a perna para cima, né? Que aí a gente usa a gravidade. Mas todo fisioterapeuta recomenda esse exercício de fazer assim, pisar com a ponta do pé, né? Todo fisioterapeuta sempre faz isso. Bom mesmo. E muita gente fala que a panturrilha é um segundo coração, né? Segundo coração. Você confirma isso. Então, esse exercício de pisar e mexer a panturrilha é importante. Importantíssimo. É importante lembrar que ele não é o único. Ele é o mais fácil de fazer. Ele realmente você não precisa de um personal, né? Não precisa de uma roupa, de ir na academia. Você pode segurar na cadeira. Não é? Todo mundo tem uma cadeira em casa. Então fica uma coisa muito simples, né? Tá subindo a escada, tá no corrimão, segura assim no corrimão e faz. Agora, tem um exercício que é super fácil. Eu vejo essa mensagem dos pacientes falando, porque fazer exercício é difícil, porque tem que ir na academia, porque tem que não sei o quê, porque blá, blá, blá. Assim, todo mundo é muito bom para arranjar desculpa para não fazer exercício, né? Eu sou bom em arranjar desculpa com o que eu não quero fazer também. Eu sei como é que é, mas a questão é andar, caminhar. A caminhada é extremamente fácil, disponível para todo mundo, né? É abrir a porta de casa e sair. E isso a gente já estimula a musculatura da panturrilha da forma necessária. Então, a caminhada é o mais fácil para todo mundo. E, infelizmente, por causa da pandemia, muitas pessoas ficaram restritas em casa e aumentou o sedentarismo, diminuiu o exercício físico. A gente está ainda contabilizando os danos aí para a saúde. E o que você recomenda como alimentação para quem tem ou lipedema ou inchaço no final do dia? O que a pessoa deve fazer? Quer dizer, porque a gente só pensa no sal, né? Vou reduzir o sal, mas tudo Sim. Tem sal, né? Refrigerante diet tem sal. Comida tem sal. Qualquer coisa que você compre tem sal. Qualquer coisa que você desembrulhar tem sódio, né? É verdade. Abriu que tá doce, né? Tem sódio, mas aí não é só o sódio também, né? É incrível que você compra uma bolacha doce e vem sal. Aí compra uma bolacha salgada e vem açúcar. Aí você fala, caramba, não tem como fugir disso, né? Mas os 10 alimentos que mais causam inflamação, em primeiro lugar, o trigo, o glúten, o leite, o sal, açúcar, café, álcool, milho, cevada, embutidos. Esses são os que mais frequentemente trazem inflamação. Eu estou falando estatisticamente, eu não posso falar que... não é que esses 10 causam inflamação para todo mundo nessa ordem, não. Tem gente que não tem problema nenhum com o que eu falei, tem gente que tem mais problema com outros alimentos, mas estatisticamente esses são os que mais afligem a população. Então, agora, eu podia falar até também de um tipo de dieta que eu acho que todo mundo deveria, em algum momento da vida, experimentar esse tipo de dieta, que é a dieta cetogênica, retirar todo o carboidrato, porque o carboidrato também tem um efeito inflamatório grande, e tem algumas
algumas pessoas que têm um benefício tão grande e se não experimentar uma vez fazer essa dieta, não vai sentir esse benefício. Existem dietas que são anti-inflamatórias, né? Uma delas que todo mundo já ouviu falar é a dieta do Mediterrâneo. Ela tem um efeito anti-inflamatório, mas existem outras também que têm exatamente esse objetivo. Eu acho interessante porque quando a gente fala de dieta, né, tem sempre um nomezinho bonito, a dieta X, dieta Y, dieta Z, né? Mas na verdade a dieta é uma história, é a história que você conta para convencer alguém a mudar alguma coisa na sua vida. A história que convencer melhor é a que ele vai... Você sabe que eu estou lendo um livro chamado Barriga de Trigo. E ontem eu me surpreendi. Excelente. No capítulo que eu estou lendo aleatoriamente. Cada noite eu abro numa página diferente do próprio livro. E vou marcando, vou dobrando as páginas e tal. Um jeito maluco de ler, que eu inventei para mim, porque eu gosto de ler na hora de dormir, eu gosto de ler também biografias, então eu misturo livros. E no Barriga de Trigo, ontem, por acaso, eu li que não basta não comer o glúten. É preciso suspender os alimentos que não contêm glúten, que não, assim, não coma só o que não contém glúten e fique todo feliz, achando que você está ótimo. Entendeu? Porque quando você come o que não contém glúten, você está comendo um monte de farinha. Farinha de arroz, farinha de amêndoa, farinha disso, farinha daquilo. Então, na verdade, é não comer farinha, né? Não é não comer glúten. Pois é, aí chega na cetogênica, que é difícil de fazer, né? Olha, eu já fiquei na cetogênica por um ano. Então, super magro, né? Eu posso dizer que... Se bem que você já é magro, pelo que eu posso ver, assim, olhando para você, eu acho... Sabe, eu acho que é um conceito interessante, porque eu não sou magro, eu estou magro, né? Eu sou obeso, porque eu já estive obeso, e essa é uma doença crônica. Então, no momento em que eu perder o controle disso, volta a doença. Né? Por exemplo, as pessoas vivem falando, eu vou tomar remédio o resto da vida. Não estou nem falando de lipedema agora, estou falando de obesidade ou qualquer doença crônica. Se eu parar, aí tem o efeito rebote. Né? Não existe efeito rebote. Numa doença crônica, se você para o tratamento, a doença continua a progredir. Né? Não é culpa do medicamento, é culpa da desistência do tratamento. Então, eu vou ter que ficar atento para o resto da vida, não tem... E mudar hábitos é a coisa... Exercício físico e mudar hábitos e alimentação. É a coisa mais difícil que tem, né? Muito. Assim, exercício físico para fins de manter peso, a gente tem que atingir 300 minutos por semana. É muita coisa, dá quase 1 hora por dia em dia útil. Não é fácil, não é qualquer um que consegue. Eu estava mantendo um ritmo bom, aí eu tive uma lesão aqui no tornozelo, diminuí bastante, aí eu não pensei meia vez, mudei minha estratégia de tratamento. O exercício físico não vai ser suficiente agora, vou usar a medicação temporariamente até eu conseguir retomar a atividade física, mas a alimentação é muito importante, a conscientização. Uma coisa interessante da alimentação, né, eu estava falando esses dias com um paciente meu, que o meu problema é genético. Mas tem um outro problema que é o cultural. Né? Quando a gente vai no supermercado, qual corredor você vai primeiro? Né? O que você segue? Qual que é o seu raciocínio quando vai no supermercado? Ninguém teve aula de como ir no supermercado. Então a gente segue o que a gente aprendeu dos nossos pais, que aprenderam de alguém e que podiam estar fazendo tudo errado. Então, às vezes a gente vai trazendo um histórico familiar de várias sequências de coisas erradas, que aí a gente tenta corrigir lá na frente só o prato, né? o que coloca na frente. Mas o prato é a consequência de 1 milhão de escolhas erradas antes. Né? Isso é muito interessante se a gente começa, sabe, puxa aquele fiozinho, vem... Como é que a gente conserta isso?
como é que a gente se adequa a isso? Porque a ida ao supermercado, mesmo que você não vá, você pode comprar pela internet e pode fazer escolhas horríveis, né? E pode fazer escolhas boas, mas das escolhas para mudar o hábito mesmo, para fazer uma dieta cetogênica e tal, você tem que ter muita vontade. É uma escolha, claro. Tudo é uma escolha, né? É evidente. Tudo é uma escolha. Você escolhe isso e não escolhe aquilo. Você escolhe viver desse jeito e não daquele. Tudo é uma escolha. Mas como é que a gente faz a cabeça da gente para ficar adepto da cetogênica? Olha, quem tiver essa resposta vai ficar ultra bilhardária, né? Porque tem livros, milhões de livros de como mudar hábito, né? Não é uma coisa fácil. E quando você tem várias soluções para um problema, quer dizer que nenhuma dessas soluções é perfeita, né? Então, a gente tem que ver o que serve para cada um. Então, o que eu acho é autoconhecimento. Você tem que conhecer o seu corpo, né? O que funcionou para sua amiga pode ser que não funcione para você, e isso é percepção corporal. Você tem que entender como o seu corpo funciona, porque a gente não nasceu com um manual de instrução. O que eu vejo em consultório, que aí eu acho que é uma estratégia legal, é mostrar para o paciente o gostinho da vida saudável, para que ele almeje chegar lá sem precisar de medicação, sem precisar de nada mais. Mas como fazer, da onde tirar o gatilho, né, para começar isso sozinho? Uma coisa que eu falo se você tem como objetivo melhorar, diminuir o númerozinho na sua balança, esse objetivo é fraco. Esse objetivo você não leva ninguém para frente. Seu objetivo é sair do terceiro dígito, seu objetivo é diminuir o número e agradar na balança. Um segundo objetivo, eu vou diminuir peso porque o médico mandou. Talvez o médico consiga segurar um pouquinho mais, mas ele não vai, uma hora ele vai falar, eu não gosto tanto assim de fazer isso, dane-se o médico, vou fazer do jeito que eu quero, né? A gente tem que pegar na alma, tem que pegar na razão de viver, por que a pessoa vive, né? Então, por exemplo, vou ser meio drástico, mas é o fato, né? A pessoa tem um filho pequeno e está numa obesidade assim estratosférica, né? Quase infartando. Você fala, vai perder peso para diminuir na balança. Não. Assim, você quer ver seu filho formando, quer ver seu filho casando, você quer ter saúde lá, é aí. É quando você faz a pergunta do porquê várias vezes. Então, você quer perder peso, por quê? Para diminuir na balança. Por quê? Para agradar o médico. Por quê? Porque eu quero saúde. Para que você quer saúde? Eu quero saúde para ver meus filhos crescerem. Aí muda a chavinha. Cresce a motivação. É a grande sacada. Aí cresce a motivação. E aí você entende, aí fica claro por que eu estou fazendo uma coisa que é difícil. Por que eu vou tomar uma decisão difícil todo dia? Eu adoro comer pizza. Não vou falar que não. Né? A escolha é pizza ou comida saudável. Né? Às vezes pode ser difícil. Hoje em dia não é, mas um dia foi. Né? E nesse começo a gente tem que se apegar à razão de viver, né? Que cada um pode ter uma fazer a diferença. Diferente. Agora, quando você falou em... quando a gente fala com o cirurgião vascular, a gente pensa muito em varize. E a gente pensa que varize é uma coisa genética. Minha mãe tinha, eu tenho e tal. É genético? Qual que é o componente genético disso? Tem dois tipos de varize. Eu estou simplificando, mas acho que eu consigo colocar tudo nesses dois grupos, tá? São as varizes primárias e as varizes secundárias. Varizes primárias quer dizer, são varizes de origem genética. Varizes secundárias são as varizes decorrentes de outra doença. Então, por exemplo, quem teve uma trombose pode ter varizes depois por causa dessa trombose, então é uma varize secundária. Essa tem um até nome, que é uma varizes pós-trombótica.
As varizes primárias, elas são genéticas, elas são essencialmente derivadas aí da, segundo um grande cirurgião do passado, a má escolha dos pais, né? Então, você escolheu os pais errados, então você tem como se fosse possível escolher, né? E a outra? Então a genética, né? A primária e a pós alguma doença, eu dei o exemplo da trombótica, mas tem a fístula arteriovenosa também, que pode levar aos mesmos danos e aumento de varizes. Agora, quando a gente fala a mais frequente, a que todo mundo vê aí mais frequentemente, são as varizes primárias, tá? Essa que está disseminada aí. Essa que aparece muito na perna, que a gente olha uma pessoa de bermuda, porque eu já vi pessoas gordas com varizes e pessoas magras, de homens até de bermuda, por exemplo, na rua, você olha a perna dele, tem um monte de varizes e fala, o que é isso, entendeu? Essa pessoa está magra, como é que tem? Legal. Pois é, você pegou num ponto importante. Por exemplo, a obesidade, ela é fator de piora, mas ela não é fator de desencadeamento. A obesidade por si só não é suficiente para fazer alguém começar a ter varizes. Ela tem que ter varizes por causa da genética ou por causa de alguma outra doença. Senão não vai ter. Agora, se ela tiver e ficar obesa, piora a situação. aí piora as varizes. Então, exato. Então tem gente que realmente está bem obesa e não aparece nada, mas é que aí a genética foi boa demais. Você faz vídeos quase todo dia, ou todo dia, né, no YouTube, ou no Instagram. Eu vejo no Instagram, mas vejo no YouTube também. E eu queria explorar você um pouquinho nesse sentido, porque você fala assim, alimentos que incham. Que alimentos incham? Ok, vamos lá. O primeiro lugar é o glúten, eu não tenho dúvida nenhuma. O segundo eu colocaria sal. Sal, poxa vida, não tem erro, né? E depois qualquer outro alimento inflamatório pode inchar. Então, mas esses aí, em primeiro lugar, leite também pode inchar, embora o leite tenha alguns trabalhos que tenham mostrado que ele pode até melhorar a circulação, mas isso aí são coisas recentes que precisam ser mais investigadas. Então, eu vejo você falando também em quercetina, já vi vários vídeos. O que é isso? Puxa, a quercetina é tão legal, a quercetina é tão simples, está na nossa frente, a gente não sabe o que ela é e o que ela faz, né? A quercetina é um flavonoide, é uma substância que tem nas plantas, né? A mais comum que todo mundo come é a cebola. E a quercetina é onde a gente busca os nossos antioxidantes. É a maior fonte na alimentação de antioxidante. Se a gente não tem antioxidante o suficiente, a gente vai inflamar demais. Então a gente precisa disso. E infelizmente, todo mundo está indo para o caminho de alimentação de industrializados, né, que aí não vai ter quase nada de flavonoide, quero abrir saquinho para comer rápido, né, e aí deixa de lado aquela comida natural, comida que você acabou de fazer, de plantas e tudo mais. Então, mas o que tem quercetina, né, então? Mas o mais rico tem a cebola, tem brócolis, tem. Então, todos os vegetais têm. Que vão ter maior ou menor quantidade. Eu não vou lembrar exatamente a ordem. Que a cebola eu só lembro que a rainha da história. Roxa é a rainha. Então, e a outra coisa, né? Aí coloca tudo no forno, frita ou esquenta tudo, também vai degradando essa quercetina. E aí, quando a gente come, a gente acaba não aproveitando quase nada do saudável. Então, se não vai ter na alimentação, a gente pode acabar suplementando como extra. Mas o ideal mesmo é colocar na alimentação. E o que é bom saudável de suplementação? Por exemplo, a cúrcuma também é boa? Cúrcuma é um excelente antioxidante também, muito bom. Só tem um problema, ela é muito mal absorvida, né? Então a gente precisa facilitar a absorção da cúrcuma. Só
Aqui em casa a gente entope com cúrcuma tudo, mas porque a gente gosta do sabor, não é só por causa do antioxidante. Porque acaba não absorvendo tudo aquilo. A gente precisa colocar algum... por exemplo, pimenta ajuda na absorção da cúrcuma. Então, ou você coloca já um suplemento preparado para isso, para uma biodisponibilidade Mas a maior. cúrcuma é um bom parceiro na hora de fazer a comida, saudável. né? Ela dá um sabor, ela é um parceiro, uma parcerona, eu acho. Né? Agora, tem uma coisa que faz mal para a circulação. Digamos que o álcool é ruim para a circulação? O álcool, puxa, legal essa pergunta. O álcool, ele tem um efeito vasodilatador no início. Então, por exemplo, se você está com a mão gelada, né, por vasoconstrição, e aí toma uma taça de vinho, vai ter uma vasodilatação, essa vasodilatação melhora a circulação naquele momento na sua mão, vai ter um rubor, vai aumentar a temperatura e foi bom para a circulação ali. Agora, a médio e longo prazo, em altas quantidades, isso acaba causando o dano da parede do vaso, e causando aterosclerose, e inflamação e outros problemas. E sem falar do que não é da minha área, que aí é fígado e estômago e tudo mais. Mas o álcool, ele tem um efeito em pequenas doses vasodilatador. Eu tenho uma coisa, sabe, meu avô era médico também, né? E eu tenho o livrinho dele de quando ele saiu da faculdade, o que ele anotava para ele conseguir dar os plantões, tudo. E tinha, imagina, o CRM dele era 200 e alguma coisa. A gente já está em 200 mil, só para ter uma ideia. E aí no livrinho dele, ele escreveu lá, tratamento de infarto, uma dose de uísque. Né? Então, naquela época, era o que tinha de vasodilatador fácil. Isso realmente tinha esse efeito. Óbvio, hoje em dia não faz sentido fazer uma coisa dessa, mas ele tem esse efeito vasodilatador que eu não posso deixar de lado. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de vinho, o vinho tem uma outra substância lá dentro, que é o resveratrol. E o resveratrol é outro fitoterápico, é outro flavonoide, antioxidante potentíssimo, e que ajuda a gente a desinflamar. O flavonoide é uma das substâncias mais interessantes que tem. Tem trabalho estudando longevidade com resveratrol, tem trabalho mostrando diminuição de inflamação, o resveratrol é uma das explicações do paradoxo francês, né, que quando eles estudavam a pressão alta, infarto e doença cardiovascular na Europa, os franceses, apesar de ter uma alimentação que não era tão saudável, tinham melhores índices do que os outros países, e eles colocaram como sendo o vinho e o resveratrol como responsável por isso. Então, os franceses são um mistério, né? Porque tem um livro também, Por que as Mulheres Francesas Não Engordam. Tem vários documentos assim, sobre as francesas, porque eles comem pão, eles comem patê, eles comem manteiga. Acho que tem um também de crianças francesas. Tem muita discussão sobre isso. Mas esse, porque as mulheres francesas não engordam... Eles têm solução para tudo. Uma época que foi assim, todo mundo lia. E todo mundo ficava morrendo de inveja das mulheres francesas, todas as mulheres brasileiras, porque todas engordavam e a francesa estava sempre ali, e comendo, né, patê de fígado, de tal... Com a taça de vinho do lado. Talvez seja isso, quer dizer, não é para também tomar a garrafa inteira de vinho, mas talvez uma taça de vinho seja importante. É muito importante os antioxidantes, né? A vitamina D entra aí nessa circulação, nessa boa circulação? Sim, a gente precisa da vitamina D, né? A vitamina D tá mais para um hormônio do que para uma vitamina, né? Ela tem tantos efeitos no nosso corpo, inclusive dentro da circulação.
Então, a gente precisa dela para o transporte adequado do cálcio. E assim, é engraçado, né? Porque a gente fala tem que ter vitamina D, mas não pode tomar sol, porque se tomar sol tem problema na pele. E Aí não metaboliza a vitamina D também, mensagens né? conflitantes. Você sabe, acho que um dos maiores problemas na saúde, assim, informação de saúde no mundo, são as informações conflitantes, porque elas vão existir. Vai ter um médico que fala uma coisa e vai ter outro médico que fala outra coisa. E aí, na hora que a pessoa recebe duas informações conflitantes, ela não faz nenhuma das duas. Não vai nem para frente nem para trás, né? E quem estava certo? Às vezes os dois estavam certos porque eles estavam falando de objetivos diferentes, né? Então, por exemplo, acho que a vitamina D entra nessa. Vitamina D, a gente tem que tomar mais sol, né? Só que se tomar mais sol vai ter câncer de pele. Então, pegam um dermatologista para falar, ele vai falar uma coisa. Você pode usar protetor solar. Você pode não tomar o sol do meio-dia. Você tem várias alternativas, né? Eu acho que a vitamina D e o sol, a pandemia e o Covid e tal, trouxeram à tona muito essa discussão, né? Porque até o Covid, tomar sol era assim, você vai envelhecer, vai encher de ruga, você não tome sol. Aí o Covid veio e a gente falou, toma vitamina D, mas aí precisa do sol para metabolizar. Aí o conflito digamos, cresceu muito, né? Ficou muito contundente, né? Porque você não sabe mais o que é que faz. Exato. Eu entendo o drama. Eu acho que assim, uma das razões que eu ter feito medicina lá atrás foi para tentar resolver as minhas dúvidas, né? Porque tantas informações conflitantes, né? Eu tenho que tomar a minha posição. E você é de uma família de médicos? Né? Sim, todo mundo. Meus pais, meus irmãos, minhas cunhadas, minha esposa, meu avô, meu outro avô também. Então, e aí você não tinha nem escolha, era natural que você fosse médico, né? Essa história é legal. Minha mãe fala que não era bem assim, né? Que eu falava, eu quero fazer alguma coisa. Ela falava, tá tudo bem, você pode fazer, mas antes você vai fazer medicina, tá? Então, aí no final, eu acho que a história era outra, né? Ela falava, você tem que fazer para cuidar da sua família, tá? E hoje eu entendo porque filtrar o conhecimento, saber o que eu tenho. Acho que um bom exemplo é quando vai no médico que tem uma opinião, aí vai no outro tem uma segunda opinião, e volta e meia eu recebo um paciente que ele quer a terceira opinião para tentar saber o que faz, que ficou sem saber. E aí vem a terceira opinião que é diferente das duas primeiras. E aí? Né? E isso é mais frequente do que a gente imagina. E assim, dentro da minha família, eu me deparei várias vezes com isso, a gente teve que seguir um caminho, e aí eu tomo a minha decisão. E qual é a especialidade mais frequente da sua família? Cirurgião vascular. Meu pai é cirurgião vascular, meu avô era cirurgião vascular, minha esposa é ginecologista e trabalha com reprodução humana, e aí minha mãe é cardiologista, no final está mexendo com vaso também, com hipertensão, coração, né? E aí tem um irmão que é neurocirurgião e o outro que é cirurgião plástico. E aí entra também, porque a história do lipedema, né? O lipedema é a associação da cirurgia vascular com a cirurgia plástica. E é uma cirurgia comum nos casos de bariátrica? Olha, o que eu vejo, essa é uma pergunta super comum no meu Instagram, demais, até tanto que eu fiz um vídeo falando disso, porque as pessoas são confundidas com obesas, né, e não conseguem vencer essa, entre aspas, obesidade, e aí algum dia fazem a bariátrica. Algumas melhoram bastante da obesidade,
Outras melhoram da obesidade, mas não melhoram nada do lipedema. Então, perdem a cintura, né? A cintura fica fininha, mas a perna fica, a coxa fica larga ainda. Então, o que eu vejo é que essas que fizeram a bariátrica e melhoraram do lipedema também, provavelmente assumiram alguma parte da dieta da pós-bariátrica para a vida delas e mantêm isso, né? As que não conseguiram melhorar, elas usaram a bariátrica só para diminuir o volume que está comendo, mas não para escolher os melhores alimentos. Então, resumindo, assim, a cirurgia bariátrica ela pode ajudar, sim, no lipedema, mas não é para todas. E não tem que ser feito se o problema for só o lipedema. Se for só o lipedema, o tratamento é do lipedema, não da Na verdade, a gente foi, voltou e voltou na alimentação, né? Nas escolhas alimentares, né? É tudo. Nós somos o que nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nós absorvemos, porque também a gente pode comer e tudo ir embora, né? Tem muita gente fazendo cocô caro aí, então não absorve nada. Como é que faz para não fazer cocô caro? Pois é, né? Escolhas melhores, né? E tratar qualquer problema que tenha no trato gastrointestinal para ter uma absorção adequada. Senão você vai continuar tendo problema vascular lá na frente. Vai ter sintoma vascular, vai ter inflamação, e isso pode aparecer. É que as pessoas não fazem a conexão, né? Porque quando chega lá no vascular, o problema já está tão grave que ninguém vai falar, isso é porque você estava comendo mal há 30 anos atrás. Agora já foi, agora a gente vai ter que desentupir essa artéria, vai ter que tratar essa veia. Não dá mais tempo. Tem que mudar a alimentação, mas é que... Se não mudou lá atrás, está condenado? Né? A profilaxia. Aí entra o tratamento de todas as especialidades de cada doença degenerativa. Né? Todas as doenças degenerativas aconteceram por um acúmulo de problemas durante a vida. Então, eu vou falar da aterosclerose, que é a mais, acho que, icônica de todas, né? Que a aterosclerose ela começa ao nascer. A gente nasceu, já começam pequenas estrias lá nas artérias. Essas estrias não vão fazer nada, não vai ter sintoma nenhum, vai ter uma vida completamente normal, mas isso é como pequenas cicatrizes que vão se acumulando durante a vida. Aí, o que a gente pode fazer é, tendo hábitos de vida saudável, postergar todo esse problema para, vamos dizer assim, 120 anos. Então, se você morre antes, você morre de outra coisa. Né? Agora, tem gente que está lá fumando, comendo errado, sedentário, aí aquelas estrias começam a depositar gordura, cálcio, forma placa, até um momento que entope tudo. Aí não tem mais jeito, aí vai chegar no vascular, o vascular vai ter que desentupir essa artéria. Nesse momento, a alimentação é importante? É lógico que é. Né? É muito importante, só que já entupiu, não tem mais jeito, vai ter que desentupir, né? Para não ter que entupir. As pessoas acham que, então agora eu vou começar a comer quercetina que desentope a artéria. Não, agora é tarde, né? Agora é tarde, mês é morta, quem gosta de ler. Então, tinha que ter... Essa suplementação, cedo, então, né? Não ajuda muito, né? Ajuda se feita desde muito cedo. Né? Não adianta chegar quando já tem lesão e achar que a suplementação vai regredir a lesão. Não vai. A suplementação vai... mas se vai aumentar a progressão, já é alguma coisa. Né? Sim, com certeza. Com certeza. A questão é tempo também, né? A gente tem que colocar a hierarquia da prioridade numa conversa com o paciente. Então, tem que desentupir a artéria. Não tenho muito mais o que discutir agora. Agora a gente vai ter que desentupir a artéria. Alimentação é importante? Mas vamos deixar para depois, porque agora eu tenho que desentupir a artéria. Não tenho
não vamos desfocar do que é o mais importante. Mas se você conseguir, por favor... O desentupir a artéria sempre é cirúrgico? Não, não. Nosso corpo é capaz de manter a circulação colateral também, até um bom... em várias situações. Então, vou te perguntar assim, duas coisas que ajudam você, mesmo que você não tenha sido um aluno brilhante ao longo da vida no tocante à alimentação, o que você pode fazer para não piorar? Comer bem, né? Tirar o glúten, por exemplo, as coisas que o glúten cola, né? Eu posso... O glúten é grude, né? Mas vamos lá, eu acho que eu vou responder essa sua pergunta colocando a dica principal que eu acho que serve para todo mundo, não tem erro, né? Não importa a situação, isso serve para qualquer problema vascular e problema de outras doenças também. Desidratação. A quantidade de gente que chega no consultório desidratado, cujos sintomas que está reclamando na hora são derivados da desidratação, são inúmeros. Se as pessoas tomassem mais água, pelo menos uns 30% não precisava chegar aí no consultório, porque não ia ter o Caramba! sintoma. Então, 30%? É inacreditável. Quando eu estava falando de desentupir a artéria, o tratamento que foi feito por um grande cirurgião também e mostrou que boa parte dos pacientes que iam para a cirurgia não iam mais se começassem a se hidratar adequadamente. Então, às vezes a gente está resolvendo uma coisa e tem uma solução mais simples ali atrás e que ninguém dá valor. Tomar água. Não estou falando refrigerante, não estou falando água. E aí as pessoas falam, mas eu não gosto de água. Insípido, inodoro e incolor. Como que não gosta? Pode falar que você não sente nada por ela, né? Nem que gosta, nem que não gosta. Quem não gosta... mas inclusive as pessoas mais velhas, na minha faixa etária, elas não gostam de água. E a gente esquece de tomar. É impressionante como você... Às vezes eu me surpreendo, eu canso de entrevistar as pessoas ao longo de anos, escutando a mesma coisa. Quando eu olho para mim, para a garrafa de água do meu lado, eu falo, gente, eu não tomei água hoje. Eu tomei um copo de manhã em jejum, porque eu tenho o hábito de tomar um copo em jejum, mas ao longo do dia, às vezes eu passo o dia inteiro e falo, caramba, eu não tomei água. E aí, quando toma água essa hora, por exemplo, aí vai acordar a noite inteira para ir ao banheiro. Também é um saco. Tinha que ter preparado antes, tinha que ter tomado de manhã bastante. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha, mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Mas as pessoas acabam se inibindo de tomar bastante água por causa do que ela vai desencadear, que dá preguiça. Incomoda, mas é mais saudável do que ficar uma uva passa. Imagina, o sangue, ele é líquido, né? Se a gente não tem água para estar no sangue, ele vai ficar mais espesso. Ficando mais espesso, ele não vai passar tão fácil em alguma artéria estreita. Se a gente dilui esse sangue na água, ele passa mais fácil. É um conceito simples. Faz todo sentido, né? É uma coisa absolutamente clara, né? Não deixa dúvida. E nosso metabolismo só funciona por causa da água. Então, na hora que a gente começa a ficar desidratado, vários
ciclos diferentes do nosso metabolismo começam a falhar. Então a pessoa começa a ficar com fadiga. Ah, mas por que eu estou com fadiga? Eu preciso de um remédio para fadiga. Às vezes eu falo, tudo bem, toma esse remedinho aqui, uma pílula de nada, mas tem que tomar com uma jarra de água. É isso. Você dá o golpe neles, né? Não, eu estou brincando, mas eu deixo bem claro. Mas veja, eu não pergunto para os meus pacientes se eles tomam água. Eu simplesmente não pergunto, porque todos vão falar que tomam. Ninguém fala que não toma. E aí eu coloco na bioimpedância e aí eu vejo. Ah, é? Tá Vê na bioimpedância? E aí tá boa parte completamente desidratada. Aí fala, nossa, mas eu gosto tanto de água. Eu também gosto. Eu também achava que eu tomava um monte de água até eu ter que tirar uma pedra do rim. Aí depois que eu tirei, depois que eu senti o negócio, coloquei no celular para medir, né? Falei, nossa, realmente eu gosto de água, mas eu estava tomando metade do que eu achava que eu tomava. Hoje em dia eu fico. Depende. O seu canal é enorme, né? Então eu preciso falar do Brasil, qual que é Chuí, né? Então depende do local por causa da temperatura, né? Então gira em torno de 35 ml por quilo, vai ser mais ou menos 3,5 litros de água por dia, mas isso vai variar de pessoa para pessoa e do local onde está. Mas é interessante isso. Então, a água pode ser um poderoso remédio. Para todo mundo, sem exceção, e para várias doenças, até algumas não mais ainda, que não estão relacionadas à minha especialidade. Tem gente que chega com dor de cabeça, enxaqueca, o cérebro ele boia na água, aí você está desidratado, não tem como não ter dor de cabeça. Caramba! Muito bom. É preciso tomar água. Vamos tomar água. Bom, muito obrigada, doutora Amato. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo. Adorei conversar com você. Achei que ia ser legal e foi mesmo. Que bom. Fico feliz. Valeu. Muito obrigada. Fico à disposição, qualquer coisa, e qualquer dúvida que o pessoal tenha, pode mandar para mim. Obrigada. Até mais. Valeu. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.